Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Pesquisa realizada entre janeiro e maio deste ano pela FEComércio de São Paulo mostrou que os porto-alegrenses possuem as maiores dívidas mensais entre as capitais brasileiras no valor de R$ 2.145, o equivalente a cerca de 30% da renda familiar. O endividamento dos porto-alegrenses é o tema do programa de hoje. E para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a Patrícia Palermo, economista da FEComércio, e o economista e educador financeiro Everton Lopes. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. E a FEComércio aqui do Rio Grande do Sul também apresentou uma pesquisa recente mostrando que os porto-alegrenses estão com uma dificuldade em sanar as suas dívidas este mês. É isso, Patrícia? Bom, a pesquisa da FEComércio realizada nesse mês revelou que cerca de 65% das famílias aqui de Porto Alegre têm dívidas, né? Mas a pesquisa também revelou que o percentual de famílias com contas em atraso apresentou uma diminuição em relação ao mês de maio. No mês de junho, a gente fechou o mês com 35,1% das famílias apresentando contas em atraso. O indicador que apresentou aumento, elevação nesse último mês, foi efetivamente o percentual de famílias com dificuldade de pagar as suas contas em atraso nos próximos 30 dias. Esse percentual foi para 11,3%, né, subindo daqueles 6,5% revelados lá em maio. Esse valor é razoavelmente explicável, né, porque em maio nós temos o Dia das Mães e logo em junho nós temos o Dia dos Namorados. Então, são compras que são muitas vezes atípicas e que fazem as pessoas que acabam cedendo aos apelos de consumo comprar além da sua capacidade, né, de pagamento. E, consequentemente, as contas que já estão em atraso acabam ficando, mais uma vez, esquecidas. E esses fatores, isso tem perspectivas de se regularizar, esse certo descontrole nas contas? Uma coisa que a gente observa é o seguinte: todos os jornais, revistas, né, a própria TV está dando muita ênfase a essa questão relacionada ao aumento da inadimplência nos últimos meses. Grande parte dessa inadimplência ela pode ser explicada e ser entendida pelo aquele furor de crédito que aconteceu lá nos anos de 2009 e 2010. Em 2009 e 2010, na ânsia de promover o crescimento econômico, da gente tentar resolver os problemas derivados da crise, houve um avanço muito grande do crédito que acabou chegando em camadas da população que efetivamente não tinham a capacidade de assimilação daquele crédito. A capacidade financeira de fazer frente aos pagamentos que seriam decorrentes e até a própria capacidade de entendimento de como lidar com os fluxos de caixa que estavam se estabelecendo na medida que se tomava crédito, na medida que se tomava, né? Então, naquela oportunidade, por exemplo, muitas pessoas acabavam financiando automóveis em 60 meses sem sequer dar uma entrada, né? O que significa isso? Muitas pessoas acabaram comprando carros não se dando conta que mensalmente, além da prestação do carro, elas também teriam que pagar todas as contas derivadas de se ter um carro. A questão relacionada ao combustível, à manutenção, aos impostos e assim por diante. O que acontece? Com o tempo passando, as pessoas começam a enxergar que aquela conta era muito mais pesada que o seu orçamento permitia, né? E, consequentemente, se aumentou a inadimplência, principalmente desse tipo de tomador, que é um tomador de baixa qualidade, que assumiu dívidas principalmente naquele período. A nossa expectativa é de melhora. E por que isso? Por dois fatores bastante claros. Primeiro, os índices de endividamento, apesar de serem altos, e eu acho que isso é uma coisa que não tem volta, eles vão continuar sendo altos, porque quando uma sociedade começa a conviver com o crédito, ela começa a ter famílias endividadas. Então, apesar de ser alto, ele não está crescendo, né? No último mês, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, diminuiu, o que significa que muitas famílias não estão tomando novas dívidas. E a segunda questão importante é que as próprias instituições financeiras e as instituições que cedem crédito em geral, as lojas, assim por diante, se deram conta que elas têm que ser mais restritas na questão da oferta de crédito. Então, hoje em dia, por exemplo, facilidades como se tinha em 2009, 2010 na compra de um automóvel, não se enxerga mais. Então, a qualidade média do tomador melhorou.
Então, é muito provável que nos próximos meses os indicadores relacionados à inadimplência também venham a se reduzir justamente por esse tipo de questão. E nós tivemos recentemente uma queda nos juros, teve até em relação a essa questão dos carros, a redução do IPI, IPI zero. Muitas pessoas acabaram se endividando, com isso se empolgam com essa facilidade ou aparente facilidade. Everton? Olha, eu ouvi tudo que a Patrícia falou, concordo parcialmente em algumas coisas, não necessariamente o assunto em si, mas assim, falar de endividamento e inadimplência é muito importante neste momento. Mas eu vejo assim, ó, na hora de comprar, seja um carro, seja o que for, o que as pessoas pensam no primeiro momento? O impacto da prestação no bolso. Ela disse uma parte importante ali, comprou um carro. Às vezes tinha uma concessionária que estava, anos atrás, estava vendendo um carro com R$1 de entrada. Não sei se vocês lembram disso. Sim. R$1 de entrada. Então, bom, ascensão da classe média, a classe C e D, crescendo, tendo o direito de adquirir. Porque, afinal de contas, se começou a abrir o crédito com taxa de juros mais baixa, o pessoal começa a comprar. 30%, que é acho que foi o comprometimento da renda que foi apontado na pesquisa, né? Média, né? Não deve ser mais do que 20, nunca mais do que 20, na minha opinião. Por exemplo, eu acho assim, ó, que existem dívidas boas e dívidas ruins. As dívidas boas são aquelas que a gente pode efetuar, e a Patrícia disse uma coisa importante, comprou o carro, não é só a prestação, né? Tem que fazer um seguro, tu compra um veículo novo, é um patrimônio que tu tens. Tem que fazer seguro, tem estacionamento, tem lavagem, manutenção, não sei o que mais. E isso a pessoa não pensa naquele momento porque o sonho dele é ter um carro. Então ele compra o carro. E aí o que acontece? Quando começa a dar o primeiro problema, a pessoa começa a se endividar. Mas eu vejo assim, ó, que hoje até eu quero citar um detalhe importante. O Conselho de Economia, no qual eu sou membro da Comissão de Educação Financeira, preocupada com esse crescimento do endividamento, da inadimplência, da falta de informação para as pessoas, para os consumidores, a gente começou agora, no início de julho, começou o primeiro concurso de redação e educação financeira nas escolas. Por que isso? Porque a gente está preocupado em trabalhar a base. Apesar de ter esse ano, em 2012, o ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, que começou a ser implantado, mas mais para o eixo Rio-São Paulo, a gente se preocupou com isso e fez aqui no Rio Grande do Sul para que a gente começasse a trabalhar isso na base. Por quê? Porque exatamente as pessoas vão ao crédito. Não adianta ter taxa de juros baixa. Porque quanto mais baixa a taxa de juros, não adianta. Não é que não adianta. É bom, lógico, né? Mas o consumidor, dependendo do tipo de classe que está indo às compras, ela não está preocupada se a taxa é 10 ou é 5. Ela quer comprar. E o grande problema que eu vejo não é 5 ou 10 a taxa. É em quantas vezes ele vai comprar. Você sente que falta essa consciência, essa educação financeira? O consumo é importante, a gente sabe que a economia a Patrícia é economista, a gente sabe que a economia é um cobertor curto, tapou a cabeça, destapou os pés e vice-versa. Então, se a pessoa não souber comprar conscientemente, tomar o crédito conscientemente, por exemplo, eu vi ali que comentou sobre cartões de crédito também, né? O que acontece no cartão de crédito? Nós comentamos também anteriormente aí sobre 20% ou 10% no pagamento mínimo. A pessoa que não sabe comprar, claro que reduz, diminui, reprime um pouco o consumo. Mas quem não sabe comprar, não tem o conhecimento, não tem a educação para isso, não importa se é 10, se é 20, se é 30. Ligeirinho ele está na listinha da inadimplência e do endividamento, com certeza. Uma questão importante quando a gente conversa sobre a questão de endividamento, e como eu disse antes, é uma questão sem volta, né? A questão é que a gente, aqui no Brasil, a gente aprendeu a conviver com crédito muito tarde. Enquanto a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, vivem numa realidade em que as pessoas manejam o crédito há muito tempo, houve uma explosão em um espaço muito pequeno de tempo. Hoje, no Brasil, a gente tem um percentual de crédito sobre o PIB que chega só a 50%. Isso é muito pouco ainda no Brasil. A questão é que isso avançou muito num espaço de tempo de 5 anos, 6 anos que seja. Então, o que a gente tem que começar a vivenciar de uma maneira diferente? Vivenciar dentro da nossa casa a nossa relação com o dinheiro de uma maneira diferente. Dentro das famílias, não é incomum um marido que não sabe quanto a mulher ganha, quanto ela gasta, a esposa quanto o marido ganha, quanto o marido gasta, e os filhos não têm a menor noção de quanto eles custam para a sua própria família. Então, essa questão da relação entre a família, de como lidar com o dinheiro, ela tem que melhorar.
A segunda coisa importante que tem que acontecer é o seguinte: num passado não muito distante, as pessoas faziam quase a totalidade das suas compras à vista. O que significava isso? Que elas olhavam para o bolso, né? Elas viam se elas tinham dinheiro ou não, na pior das hipóteses elas olhavam na conta bancária. Nós brasileiros, nós tínhamos tanta ansiedade pela questão do crédito que nós inventamos o cheque pré-datado. O cheque pré-datado é uma invenção do piniquim, né? É mais uma jabuticaba brasileira, né? Então, nós tínhamos essa ânsia, né? E aí o que aconteceu? Houve essa questão de explosão de liquidez no mundo, o crédito veio parar no Brasil, né? No sentido de que veio dinheiro internacional, deu liquidez ao nosso sistema, isso possibilitou oferecer crédito a uma população que estava ansiosíssima por esse crédito, num momento muito positivo de criação de emprego e questão de crescimento de renda, e isso dá muita confiança para os indivíduos, e isso é uma questão importante, né? Tomar crédito, nessa realidade que a gente vive, quem tem confiança de pagamento futuro. E foi isso que estimulou muito o crescimento do endividamento. Mas as pessoas têm que entender agora que dentro das suas casas, elas vão ter que ter fluxos de caixa. O que significa isso? Que quando você assume uma prestação que vai ter 12 parcelas que vão vencer, durante 12 meses, essa família vai ter uma parte da sua renda comprometida com isso. Então, dentro das famílias, elas vão ter que entender que dívidas que foram feitas deverão ser dívidas a serem pagas, né? Então, a gente tem que acabar um pouco com esse negócio do coitadismo, de dizer que a gente tem que proteger sempre o mais fraco, porque nós estamos falando de uma relação de sociedade entre vendedores e compradores, em que ambos têm compromissos assumidos e que têm que ter consciência, né, dos riscos que assumem as pessoas quando assumem as dívidas e os vendedores quando prestam esse tipo de crédito. Então, tem que ter responsabilidade por ambas as partes. E esse processo de maturação é que nós estamos passando exatamente nesse momento dentro da sociedade brasileira. Quais são os maiores erros que as pessoas costumam fazer na hora de contrair uma dívida? Falamos aí nessa questão, no caso de um carro, de pensar só na prestação de um carro. Existem outros fatores que as pessoas costumam não pensar? Eu acho o seguinte, certeza absoluta, não é nem achismo, é certeza absoluta. A gente tem que comprar o que precisa, quando precisa, e não porque está na promoção, que é o que acontece. Se a gente olhar assim, a promoção tem todos os meses. Já pararam para pensar nesse assunto? Às vezes quando eu comento palestras, cursos, eu falo isso. Olha só, janeiro e fevereiro nós temos aí o Liquida Porto Alegre, o Liquida qualquer coisa aí que tem, né? Chega março, escola. A cada um que eu estou falando aqui, rapidamente, eu estou falando de que vendem tudo. Não é só o produto específico do momento. Chega abril, nós temos a Páscoa. Maio, Dia das Mães. Junho, Dia dos Namorados. Julho, Dia do Amigo, Dia do Avô, que tem em julho, agora esse mês. Agosto, Dia dos Pais. Setembro, quando a gente pensa, vamos dar uma descansada, o pessoal abre as compras e paga com 13º. É ou não é? E o pessoal vai a compra igual. Chega outubro, Dia da Criança. Novembro, quando tu pensa que vai descansar, o pessoal diz assim, ó, pague no carnaval. Aí dezembro vem as compras maiores do ano todo e a bola de neve das pessoas que não sabem controlar as despesas continua. Uma coisa importante, existem duas regras fundamentais que a gente sempre diz assim, ó, falando isso bastaria. Se houvesse uma coisa importante que a Patrícia falou e que eu acho que é fundamental. Assim, ó, o relacionamento com o dinheiro, a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, não importa, administrar as finanças pessoais não depende de quanto a gente ganha no final de cada mês, e sim como tu controla teu fluxo de caixa no dia a dia, o entra e sai do teu real que entra no bolso. Então o que acontece? As duas regras. Gaste menos do que ganha. Eu amplio um pouquinho botando investindo bem a diferença. Eu vou falar de um outro assunto. E a regra número 2, talvez a mais importante. Vou falar de uma pesquisa do IBGE, que é, não esqueça a regra número 1. Não pode esquecer, isso é o controle. Uma pesquisa do IBGE mostra até uma coisa semelhante ao que a Patrícia também comentou, que é assim, ó, dificuldade em controle do orçamento. Não sei se chegasse a ver essa pesquisa. Dificuldade de controle do orçamento doméstico. Pequena, grande ou alguma dificuldade. 84% das pessoas não controlam ou de alguma dificuldade. Mas a grande preocupação que eu vejo, e que está crescendo isso, é exatamente por causa da regra número 2, que eu disse, não esqueça a regra número 1, porque as pessoas, alguns controlam, mas não adianta fazer sobrar dinheiro mês sim, mês não.
tu não consegue formar ao longo do tempo uma reserva financeira para imprevistos. E eles acontecem. Por exemplo, o carro. Digamos que a pessoa, com toda a preocupação, incluiu a prestação, todos os gastos com o carro, inclusive seguro, dentro do seu orçamento, está ali, está perfeito, está pagando. Mas não tem uma reserva financeira constituída, né, básica, tranquilamente pela frente. Aí, por quê? Se bate o carro, tem franquia, quem que paga? Se o valor é inferior à sua franquia, sai do bolso do cidadão. E de onde é que ele tira esse dinheiro? Se ele não tem reserva financeira para isso, ele... cheque especial, cartão de crédito. E cheque especial e cartão de crédito a 10% ao mês, 7 meses, dobrou a dívida. Dobrou a dívida. Uma questão importante também, que é um erro muito convencional, é o seguinte: as pessoas ignoram que existem outras formas de crédito dentro da economia. Elas pensam que as formas mais habituais de crédito, que são relacionadas ao cartão de crédito e o cheque especial, são as únicas, né? Por exemplo, se a gente quiser ir daqui para o Rio de Janeiro, nós vamos pegar um avião, né? Mas a gente pode ir de táxi. A questão é que de táxi é quase impagável, né? A mesma coisa acontece com esses tipos de crédito. O que as pessoas deviam perceber? Que na medida que elas têm uma dificuldade de honrar a sua fatura do cartão de crédito, ou se elas têm um problema e estão acabando caindo no cheque especial, a primeira coisa que elas tinham que fazer é ir ao seu banco, conversar com o seu gerente e perguntar se existe uma alternativa diferenciada para essa pessoa. Por quê? Porque existem, às vezes, alternativas bastante razoáveis e infinitamente mais baratas. A segunda coisa importante que as pessoas deviam entender é o seguinte: o erro cometido uma vez não pode ser repetido. Ela tem que aprender com aquele erro. Então, se a pessoa tem uma dívida em atraso, ela não pode fazer novas dívidas. E isso é uma coisa fundamental para os indivíduos entenderem, né? Então, a gente vive num mundo e também dificilmente a gente vai conseguir mudar isso, né, que é de cultura de consumo, né? Mas a gente tem que começar a viver num mundo de cultura de poupança. Quando a gente olha, por exemplo, as nossas crianças e vê hoje elas falando sobre a questão do meio ambiente e assim por diante, eu pergunto, será que nós, quando éramos pequenos, a gente falava sobre essa questão do meio ambiente? A gente não falava. Isso não existia. A palavra reciclagem não foi uma palavra que eu aprendi quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos que sabe muito bem o que é reciclagem, né? Então, o que acontece? A pergunta que fica é, sério, não tem que começar a formar esse novo consumidor? A gente já começou a formar um consumidor verde, né? É o consumidor que está interessado como é que vai ser dispensado a embalagem, a gente já está pensando como é que foi feito e assim por diante. Agora a gente tem que começar a pensar que esse consumidor tem que ter uma relação diferenciada com o dinheiro. Nós temos que ensinar as nossas crianças que é bom consumir, sim, é bom consumir, mas é muito ruim viver as consequências de um orçamento apertado, né? As consequências de um orçamento apertado que vem, muitas vezes, com sujar o nome na praça. As privações, né? Com privações, com brigas familiares, que muitas vezes acontecem. Esses tempos eu estava conversando com o pessoal da Central de Conciliação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Dependendo de como funciona essa questão da relação com o dinheiro na família, o nível de endividamento da família e a falta de controle financeiro, muitas vezes isso acaba em divórcios, isso acaba em marginalização dos filhos menores e assim por diante. E isso pode virar um problema social, né? E o endividamento é uma coisa que vicia, vamos dizer assim, uma vez que a pessoa entra, ela acaba se acostumando, cria uma falsa sensação de crédito extra. Eu tenho um dinheiro a mais, o cheque especial ali quando vê, sempre ali no banco aparece como um dinheiro a mais, só que na verdade não é o dinheiro da pessoa, mas a pessoa acaba se sentindo com aquele dinheiro a mais e se acostuma a usufruir daquilo sem perceber que está pagando juros a cada mês. Eu acho que isso é um problema sério. Eu vou citar 3 coisas importantes aqui, que, baseado também no que ela fala, eu faço os ganchos que tu fala que é bom isso, né, que é importante por causa das pesquisas. Primeiro, vocês sabem o que é oniomania? Oniomania é uma doença, é o consumista compulsivo. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na Cruz Vermelha, nós temos, assim como existe o AA, Alcoólatras Anônimos, existe o DA, Devedores Anônimos.
Vocês não têm noção, são Olha. pessoas que tu chega lá, já fiz matéria lá inclusive, o pessoal levanta, chora, dizendo que só por hoje eu não consumi. Por que eu fiz esse gancho? Para falar sobre o que ela comentou sobre o uso do cartão de crédito, a facilidade do crédito. As pessoas, quando a gente faz entrevistas, fala com as pessoas, pesquisas, o que acontece? As pessoas não querem falar. Primeiro não dizem quanto ganham, natural, mas se estão endividadas também não falam. A cada 10 que tu fala, aí apresenta uma pesquisa do FEComércio, com toda a credibilidade, que 63% das pessoas estão endividadas ou com algum tipo de endividamento. Aí tu fala com 20, 30 pessoas, ninguém está devendo nada. Ninguém está devendo nada. Incrível, né? As pessoas não querem falar sobre isso. Isso é um problema seríssimo. É um tabu, de certa forma. Então assim, eu penso assim, ó, a dificuldade, eu vejo assim, ó, o perdulário e o sovina, que é o pão duro e o gastador. A dificuldade é a mesma. Aquele que vive com o dinheiro guardado e não faz absolutamente nada, sofre intensamente tanto quanto, por exemplo, a pessoa que gasta. E aí realmente ele vai às compras, ele quer gastar. E falando do cheque especial e do cartão de crédito, que é o gancho que eu queria pegar, o que acontece? Por que as pessoas não falam sobre endividamento, que estão endividadas? Primeiro, existe uma coisa interessante chamada consolidação das dívidas. É a forma correta do caso que ela comentou aqui. Que é assim, tu está devendo no cheque especial, tu está devendo no cartão de crédito, vai à sua instituição financeira. Primeiro, eu oriento da seguinte forma. Primeiro, vendam bem. Para não contrair o novo empréstimo. Vendam bem. Não tem esse bem para vender? Tenta pedir emprestado para familiar. O que é complicado, que pode perder o amigo, perder o familiar, né? Bom, não tem essa alternativa, ainda está com crédito, vai à instituição financeira e troca esse crédito, foi o que a Patrícia falou, que é a consolidação das dívidas, o cheque especial a 8, 9, 10%, por um consignado, um empréstimo pessoal comum de 3, 4%. Ainda é alto, mas é uma troca bastante interessante. Só que tem um detalhe. Não adianta comprometer aí, a pessoa vai fazer, bom, tu tem que fazer essa prestação, que tu possa honrar também. Mas se tu não eliminares o cheque especial, o que é complicado, porque as instituições financeiras, o cara quer manter aquele limite. Bom, existe a zona de conforto, teu cheque especial é 1.000, 3.000, 5.000, baixa para 500. Se não há condições, fica a zona de conforto e não se estressa com o gerente do banco. Mas cartão de crédito tem que quebrar, tem que cortar. Porque senão cai no que a Patrícia falou, a pessoa reincide, né, faz a reincidência do problema. Por quê? Tu comprometeu parte do salário com aquele alongamento da dívida que tu não deve mais no cheque especial e no cartão de crédito. Não sobrou dinheiro, o que tu vai fazer? Tu não quer. Para pedir um empréstimo comum, ele já sabe, ele tem que ir lá no banco, sentar na frente do gerente e chorar as migalhas. O cartão de crédito. Cartão de crédito, cheque especial está ali disponível problema. E a pessoa entra de novo. Aí a reincidência, e isso é o grande mal que eu vejo nesse problema. É uma grande questão. É aquela coisa, né? É bom, mas tem que saber usar, Tem que saber usar. Vamos fazer agora um breve intervalo. Estamos conversando hoje sobre o endividamento dos porto-alegrenses. Voltamos logo mais com o TV Câmara Entrevista. Um dos principais perigos para o meio ambiente faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. O copo plástico usado para a água e para o cafezinho pode levar de 200 até 450 anos para se decompor. A estimativa é de que cada pessoa utilize cerca de 4 copinhos por dia. No Brasil, mais de 720 milhões de copos plásticos vão para o lixo todos os dias. A produção do copinho plástico tem grande impacto ambiental, já que o material é derivado do petróleo. Ainda assim, os copos plásticos são 100% recicláveis, mas para isso é preciso que estejam limpos e secos na hora de ir para o lixo. Copos com restos de café ou água representam um gasto ainda maior no processo de reciclagem. Para diminuir o uso de copos plásticos, uma dica é trocá-los por copos de vidro ou por canecas de cerâmica. É um hábito simples, que pode tornar mais sustentável o cafezinho nosso de cada dia.
fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal garantiu a validade da Lei da Ficha Limpa, criada a partir de um movimento da sociedade civil. Pela nova legislação, serão barrados candidatos que tenham sido condenados por um colegiado, cassados ou que tenham renunciado a cargo para evitar a cassação. Também será alvo quem tiver contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União por decisão irrecorrível. Para mais informações sobre as eleições, acesse o site do TRE, www.tre-rs.gov.br. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. O tema do programa de hoje é o endividamento dos porto-alegrenses. E nós estávamos conversando aqui sobre a diferença do endividamento e da inadimplência, né? Que são conceitos bem diferentes. Bom, quando a gente conversa com as pessoas em geral, as pessoas fazem uma grande confusão, né? Sobre o que é estar endividado. Estar endividado é uma pessoa que assumiu algum tipo de compromisso que vai ter que ser pago ao longo do tempo, né? Então, todos nós aqui que temos cartão de crédito, por exemplo, e que fizemos compras no cartão de crédito e que vai vir uma fatura aí pela frente, nós somos tecnicamente endividados, né? Então, o problema não está no endividamento, o problema está na falta de capacidade de lidar com as dívidas, porque isso pode tornar o indivíduo um inadimplente. Então, quando as pessoas assumem pagamentos futuros, elas têm que entender que elas estão, naquele momento, automaticamente comprometendo uma parte da sua renda com aquele consumo que elas já fizeram no passado. Então, todo mês a pessoa precisa entender o seguinte, que se ela tem parcelas vincendas naquele mês, né, o que sobra que ela gastar é menos do que ela tinha, que ela teria, no caso, né, se ela não tivesse essas parcelas. Então, muitas vezes, os financiamentos de longo prazo, principalmente ligados a bens de pequena importância, porque muitas vezes um apartamento a pessoa lembra que tem que pagar, o carro ela também lembra que tem que pagar. Mas quando às vezes ela compra, por exemplo, um bem qualquer, né, uma roupa às vezes em 10 vezes, em 12 vezes, né, ela acaba fazendo o quê? No primeiro mês ela dá importância àquilo, no segundo mês ela dá importância, no terceiro mês ela já absorveu e daqui a pouco ela já está esquecendo. Então, esse controle que a gente falou no bloco anterior, que precisa ser feito, das pessoas não confiarem apenas na sua memória, das pessoas pararem em casa, anotarem num bloco ou usarem uma planilha de Excel para fazer esse controle, ele passa a ser muito necessário. Outra coisa interessante, principalmente no que diz respeito ao cartão de crédito, que é uma ferramenta cada vez mais comum, né? Só para você ter uma ideia, né? Quando a gente olha para trás, lá em 2003, o número de cartões de crédito que a gente tinha em circulação dentro da economia, sejam das bandeiras, sejam relacionados a lojas, assim por diante, ele é mais ou menos, esse número eu não vou ter muita precisão nele, mas cerca de 0,8 por habitante no Brasil. Hoje ele é superior a 2. Né? E muitas pessoas não têm cartão de crédito. Significa o quê? Que tem muita gente com muito mais que 2 cartões de crédito. Então, o que significa isso? Significa que as pessoas estão tendo essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima na mão, mas que precisa também de um controle muito maior na sua disponibilidade diária. Então, essas pessoas vão ter que sentar, fazer as contas e principalmente cartões que são compartilhados. Precisam ser verificados quase que diariamente, para ver se o seu parceiro no uso não está fazendo um mau uso do crédito disponível. Outra questão muito relevante relacionada ao cartão de crédito é que hoje em dia, o desenvolvimento da informática, da internet, assim por diante, a gente consegue ter acesso à fatura online, né? Então você consegue ver não só quantas parcelas faltam ainda derivadas daquela compra, mas também o valor que foi gasto até o momento e assim por diante. Quanto do limite do seu crédito disponível você já utilizou. Então, isso dá para o indivíduo, dá para o consumidor uma capacidade de controle grande. Basta ele ter o quê? A vontade e a iniciativa de fazê-lo. A terceira coisa, e não também menos importante, é a questão relacionada aos limites de crédito que nós temos disponível. Então, por exemplo,
por mais que a bandeira lhe dê, o banco lhe dê um limite de crédito, você tem que entender que aquele limite de crédito tem que ser utilizado conforme a sua realidade, né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm limites de créditos aprovados no momento de renda, e quando o momento de renda muda, e principalmente quando ele diminui, né, a pessoa tem que entender que aquele limite de crédito ele é coerente com uma outra realidade financeira. Então, as pessoas não podem assumir contas que sejam muito maiores que a sua capacidade momentânea ali de fazer frente a esses pagamentos. E o cartão de crédito, ele virou também, de certa forma, um símbolo de status social, porque com a ascensão da classe média, né, a chamada nova classe média, muitas pessoas que não tinham antes acesso ao cartão de crédito, hoje têm. E essas pessoas são as que mais sofrem e são as que mais têm dificuldade em lidar com o cartão de crédito? Eu acredito que sim, porque exatamente por essa dificuldade que tem de saber utilizar. Então, como cresceu vertiginosamente, é que nem celular, né? O pessoal às vezes tem 2, 3, né? Então, essa dificuldade é imensa. Eu tenho uma bandeira que eu carrego há mais de 20 anos na educação financeira, que aliás, é tema do meu terceiro livro, Qualidade de Vida Financeira com Qualquer Renda. E isso vem ao que ela falou há pouco. Tu tens que viver a tua realidade financeira. Então, assim, pô, pra quê? Se tu ganha 5 mil por mês, por quê? Ou pra que deveria ter um limite de cartão de crédito de 5 mil, de cheque especial de 5 mil? Pra quê? Se tu gastar todo aquele limite, tu vai ter condições de honrar esse pagamento? Não, tu teria no máximo 20% para poder pagar. Então, esse deveria ser o limite. Mas é aquela jogada, né, que a gente tem que entender em relação a instituições também, e as pessoas não sabem usar. Isso volta para a educação. Ela comentou sobre as pequenas despesas. Eu acho assim, ó, interessantíssimo isso. As pequenas despesas são o vilão do orçamento doméstico. O que a Patrícia comentou de ter que colocar na planilha, colocar numa folha de papel, colocar na agenda, não importa. Isso é planejamento. As pessoas têm que fazer. Ninguém gosta de falar de dinheiro, principalmente quando está com problema. Aí eles querem se afastar do problema. Quanto mais longe tiver daquele problema, melhor é. Então assim, ó, as pessoas têm que anotar, têm que controlar. O cartão de crédito, que é um símbolo de status no momento aí, e ela comentou uma coisa interessante também em relação ao compartilhamento disso. Eu sou simples nesse sentido da explicação. Nós fizemos uma pesquisa informal de clientes, de pessoas que a gente atuava, eu e outros colegas. O cartão de crédito, a pessoa adora abrir aquela, né, a carteira e tá aquele monte de coisa. Então assim, ó, ela falou sobre limites. Cartão de crédito tem limite, cheque especial tem limite, nós também temos limite. Por que usamos o deles? Temos que usar o nosso limite. E para isso a gente adotou uma coisa muito simples na época. A gente até foram com 400 pessoas, até assim, 400 pessoas, mas nem todos levaram adiante. Mas tentamos com 400. O que foi? Pega um clips, aquele comprovantezinho que vem, dobra e bota no cartão, o clips. Dieta as pessoas não fazem assim? Não botam na geladeira? Antes de abrir a geladeira a pessoa costuma dar uma olhada, né? Então assim, a gente bota o clips no cartão de crédito junto com aquele papelzinho. Na hora de comprar de novo, tudo bem, ela falou sobre o olhar na internet, que chega a fatura, mas só lá tu vai saber, de repente, aquele que não se controla vai saber quanto gastou. Mas se a pessoa de fato quer controlar, ela bota ali. Vai comprar de novo? Coloca em cima. Dá um pouco, tem 4, 5 papeizinhos ali. A pessoa começa a enxergar. E se tu não enxerga para onde está indo o teu dinheiro, se perde. Nós comentamos anteriormente também sobre... existe uma técnica chamada ABCD. Eu vou comentar isso, de controle de gastos, de classificação dos gastos. E a gente começa, quando a pessoa está endividada ou está com problema, a gente começa de trás para diante. Ó, desnecessárias, o D de desnecessárias, o C de complementares, o B de básicas e o A a gente chama de alimentares. Bem rapidamente. Desnecessárias o que são? Contas pagas em atraso. Juros, de qualquer forma. Isso tem que cortar. Porque qual é o nosso lema? É fazer com que... Qual é o principal? É fazer sobrar dinheiro. Tu tem que gastar menos do que tu ganha. Né, Patrícia? Sim. Então, assim, ó. Então, o primeiro passo é corta os juros. Bom, deixei de pagar juros, não pago mais, minhas contas estão tudo em dia. Está sobrando? Não está sobrando. Então, não está legal ainda. Vamos lá para o C. Vamos para os complementares. Aí a Patrícia comentou ali informalmente sobre o balé da pessoa, sobre a TV, eu comentei sobre o TV a cabo. Bom, gente, diminui o plano. Vamos começar a cortar. Corta aqui, corta ali, ainda no complementares. Bom, aula de inglês, ou natação, ou não sei o que, diminui. Tem que sair. Paciência. Ou vai acabar ficando sem, de fato. Bom, cortei no D, cortei no C de complementares. Tá sobrando dinheiro?
Ainda não está sobrando dinheiro? Bom, vamos para as básicas. Ah, mas como é que eu vou cortar? Gente, quantas pessoas a gente pega e vê, às vezes, escovando os dentes, tomando banho? Por que cantar toda a música tomando banho? Não dá para cantar só aquele pedacinho que a gente sabe? Às vezes a gente enrola, está ajudando o meio ambiente, inclusive. A conta de luz. Por que que às vezes a gente se pega na sala assistindo TV e a luz do quarto ou do corredor estão acesas? Tem que cortar, tem que se habituar a economizar nisso aí. Não equilibrou ainda, vamos lá para o A. Aí nós comentamos também aqui sobre lista de supermercado, quem faz? Muita gente faz, a maioria não faz. Aí vai para o supermercado, e aí tem o dito dos cartões de crédito, acabam comprando, a fatura vem depois, e isso é uma bola de neve, gente. Então tem que cortar. Orçamento de guerra é isso. Se tem que cortar, é A, B, C, D, não tem outra saída. E tem alguma classe social que sofre mais, não vou dizer nem com o endividamento, né? Que nós conversamos antes que endividamento, praticamente todo mundo tem algum tipo de dívida, mas com a inadimplência? O que acontece? Quando a gente está falando, por exemplo, na divisão por classes sociais, né? As pessoas de classe C, D e E são aquelas que têm menos renda. As pessoas que têm menos renda são necessariamente as pessoas que têm menos flexibilidade orçamentária. Logo, deveriam ser as pessoas que deveriam ter um maior controle orçamentário. Né? Por quê? Porque quando você tem muita renda, você se permite alguns desvios. Porque o seu desvio, muitas vezes, vai ser no quanto vai sobrar. Né? Então você pode fazer sobrar um pouco menos, sobrar um pouco mais. Mas essa sobra sempre é positiva. Quando a gente analisa essas famílias de classe D e E, especialmente, essa sobra, ela naturalmente ela é zero. Porque elas estão na classe D e E, muitas vezes, porque elas têm muito pouca renda. Né? Então, isso é uma coisa importante. E essas famílias, elas precisam necessariamente controlar o crédito. Porque o crédito é uma ferramenta fundamental para elas continuarem consumindo. Então, essas famílias precisariam ter, com certeza, um acompanhamento mais rígido do seu controle orçamentário. Por quê? Porque elas têm a menor folga orçamentária. Eu queria complementar só uma coisa que o Everton falou, que eu acho que é fundamental, que é a seguinte: nós temos que ter consciência da nossa realidade financeira. Nós não podemos dar para os nossos filhos condicionantes de vida que sejam muito maiores, por exemplo, do que as nossas capacidades de pagamento. Se as nossas contas domésticas, né, elas comprometem uma parcela muito grande do nosso salário e elas impedem que a gente forme poupança para os imprevistos e tudo mais, é hora de repensar. Sim. Uma família que tem um orçamento super apertado não pode fazer com que seu filho tenha condições, participe de coisas que outras famílias conseguem proporcionar aos seus filhos porque têm rendas maiores. Então, essa questão da adaptação é muito importante. Outra questão que a gente estava falando aqui da questão da adaptação, né? Por exemplo, se uma família tinha um padrão de vida que permitia que ela morasse em determinado bairro, que permitia que ela convivesse em determinado clube, que ela frequentasse certa escola, e essas condições mudaram, vamos nos adaptar. Vamos morar num bairro mais barato, vamos, quem sabe, não fazer mais parte do clube e frequentar lugares de natureza pública, vamos repensar a nossa escola ou vamos conversar na nossa escola, ver se a gente tem alguma forma de se adaptar a esse novo momento. Mas muitas vezes as pessoas insistirem é a pior coisa que elas podem estar fazendo. Porque existem, de fato, situações que são temporárias. Essas questões que são temporárias, as pessoas conseguem fazer um ajuste. Elas conseguem pedir emprestado, elas conseguem vender um bem, elas conseguem se adequar parcialmente durante um curto período de tempo. Mas quando essas condições passam a ser vigentes o tempo todo, olha, é questão de repensar padrões e assim por diante. Porque a pior coisa que pode acontecer para um indivíduo é ele ter um choque de realidade que não é ele que se promoveu, foi que o mundo promoveu para ele, através de sujar o nome dele, através do fato dele ser daqui a pouco despejado da casa onde mora, dele ser constrangido num determinado momento por não ter sido aceita a sua compra e assim por diante. Então, esse momento de conscientização realmente é fundamental.
E quais são as consequências dessas questões que envolvem, por exemplo, sujar o nome, como tu citaste? Por exemplo, o que leva, qual é o período que leva, por exemplo, o nome de uma pessoa até chegar no Serasa? E quais são as consequências disso? Eu quero comentar uma coisa interessante. Assim, ó, o grande problema que eu vejo também aí é que assim, ó, se as pessoas não fazem esse controle, inevitavelmente a perda total vem lá na frente. Então, assim, se aquela preocupação que ele tinha do filho no colégio particular, ou não sei, ele para tentar manter essa situação fora da sua realidade financeira, lá na frente acaba sendo muito mais, a consequência é muito pior, é muito mais complicada. Assim como também a decisão de fazê-lo. Por exemplo, trocar o filho, vou botar meu filho num colégio particular, porque eu vou dar uma melhor condição para ele. Existem outros problemas que acabam acarretando nesta mudança, que acabam comprometendo o orçamento de uma forma mais complicada. Isso infelizmente isso acontece. Em relação são as questões também semelhantes à questão da parcela do carro, né? Não é só a mensalidade do colégio, a convivência nada com é só os isso. colegas, nada a vida é só social, isso, né? Tudo acrescenta, né? Tem que pensar todo o roupa que contexto. usa, Exatamente. Claro. as festas que vai. Em relação a esse tempo aí, eu vejo assim, ó, as pessoas às vezes quando estão com problemas e normalmente procuram ajuda, seja qual for o tipo de ajuda que procuram, seja no banco, e que estão ainda com o nome limpo, procuram quando a situação às vezes está em calamidade pública, financeira, pessoal, que podemos dizer assim, né? Então, o que acontece? Ela tem que entender que ao procurar esta ajuda, ao tentar a renegociação das suas dívidas, seja de qualquer forma, de qual forma for, ela tem que entender que não existe mágica. Que o tempo que ela levou para ficar nesse grau de endividamento, alto, ou médio, ou baixo, ela vai levar tanto quanto tempo igual para sair dele. As pessoas não entendem isso, porque às vezes elas procuram alguém ou alguma instituição para, bom, agora eu contratei a pessoa, agora eu fui no banco, eu fiz isso e acabou meus problemas. Não acabaram. Começaram a ser resolvidos, não solucionados definitivamente. Isso é importante levar em consideração, né, Patrícia? E essas questões da inadimplência, o que acarreta na vida da pessoa? Porque muitas vezes as pessoas, quando não pagam o cartão, pensam, mas de repente eu estourei esse cartão, mas tem aquele outro, e não pensam nas outras consequências. Se ela ainda não está no SPC e Serasa, se está no SPC e Serasa, em algum momento estancou, né? Com um baita do endividamento, mas estancou, ela não pode mais comprar crédito de jeito nenhum. E aí se obriga, ou vai esperar o tempo suficiente lá para o legal para que possa se voltar para o crédito novamente. Tem algum período são fixo? 5 anos, né? São 5 anos. Mas sabe que tem um detalhe interessante aí, até foi bom comentar sobre isso. Lidando com alguns clientes, eu tive um detalhe, até conversei, acho que foi com o rapaz do CDL numa outra entrevista que a gente fez, que o que estava acontecendo? A pessoa estava há mais de 5 anos, não devia mais na instituição tal. Bom, o nome deveria estar limpo, certo? E aí ela procurou a instituição para que ela dissesse assim, olha, eu quero eliminar o problema. Então, olha, teu nome está limpo, mas aqui na nossa instituição tu tem restrições de crédito. Isso não é permitido. Inclusive o PROCON estava junto nesse momento. Não pode isso, né? Então, só que as instituições estão fazendo isso. A pessoa fica 5 anos, está punida 5 anos de ir ao crédito. E quando retorna ao crédito, naquela instituição que ficou lá a dívida, ela tem restrições. Não poderia. A lei é clara, né? Mas não poderia. Mas a restrição, o que eu acredito que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos conversando cada vez mais, principalmente entre os economistas, assim por diante, que a gente faça agora o cadastro positivo. Sim. Né? Então, hoje a gente conhece os maus pagadores, mas é hora da gente começar a conhecer os bons pagadores. Para quê? Para que assim a gente possa fazer, de fato, um espectro da qualidade dos tomadores, para, de fato, a gente fazer com que as pessoas paguem uma taxa de juros mais coerente com o seu histórico de crédito. Quando isso acontecer, de fato, essa restrição não vai ser uma restrição em termos de quantidade disponível de liquidez, mas vai ser das taxas de juros que vão ser cobradas para essas pessoas. Hoje, em termos macroeconômicos, acontece isso. O Brasil não paga juros mais altos que outros países no mundo, não é à toa. É por causa do histórico que tem. Né? Então, dentro do ambiente microeconômico, o que vai acabar acontecendo é que, por mais que em termos legais não seja restrito essa capacidade das instituições financeiras de fazer um tratamento de restrição de crédito para esses indivíduos, a restrição provavelmente não vai vir no volume de recursos,
mas vai vir nas taxas de juros que vão ser cobradas. Porque o espectro vai ser maior e para se cobrar mais barato daquelas pessoas que têm um histórico melhor, vai acabar se cobrando taxas maiores daquelas pessoas que têm um histórico piorado. Patrícia, né? Hoje, a composição da taxa de juros cobrada aí nos cartões e tudo, de crédito, por exemplo, a inadimplência, o item inadimplência é mais agora, é quase 40%. É. Quer dizer, poxa vida. Mas aí quando tu falou em maus pagadores, por exemplo, né, existem os maus pagadores por N motivos. E é isso que tem que ser também analisado, porque às vezes a pessoa, e aí talvez o histórico do consumidor, da pessoa que tem que ser verificado. Por quê? Às vezes tu vinha pagando, há um pouco, de uma hora para outra, deixou de pagar. Pô, a pessoa pode ter perdido emprego, doença na família, mas isso tudo volta para a educação financeira, para a informação, para o planejamento, onde as pessoas precisam viver a sua realidade financeira, até para viver os momentos de problemas que acontecem para todos nós. E aí vem de novo aquela questão de nós criarmos uma cultura de poupança da nossa sociedade. Sim. Né? Consumir é bom, mas poupar é fundamental. Né? Porque a gente estava conversando agora no intervalo aqui sobre a questão do nosso futuro. Né? Todos nós envelheceremos. Todos nós aqui teremos a nossa capacidade de produção reduzida ao longo do tempo. E, consequentemente, as remunerações também. Então, hoje aqui no Brasil, por exemplo, quantas pessoas fazem, por exemplo, algum tipo de plano para a previdência complementar? E eu estou falando não é só nos PGBLs e VGBLs, eu estou falando simplesmente de fazer poupanças pensando no futuro. Hoje, quando a gente conversa nos nossos grupos de amigos, é muito comum as pessoas dizerem assim, mas isso está muito longe. Né? Mas o longe chega, uma hora chega. Uma hora dessa chega. O longe chega. É verdade. E essa questão de poupança, muita gente só conhece a poupança convencional, né, do banco, mas existem diversas formas de investimento e outras formas de poupar que não sejam a poupança mesmo convencional, que às vezes até rendem mais. Eu vejo uma coisa interessante nisso que você está comentando. Assim, eu vejo duas coisas. Primeiro é o perfil do investidor. Primeiro tem que saber qual é o teu perfil. Não adianta a pessoa ser conservadora e se atirar na bolsa de valores. Vai morrer no outro dia do jeito que está. Entendeu? Mas assim, o perfil do investidor é importante. E segundo, quando as pessoas perguntam para mim sobre investimento, eu tenho 5 mil, eu tenho 100 mil. Só uma coisa interessante assim, quando ela comenta, só para voltar bem rapidinho, que faltou esse detalhe importante. Às vezes, quem tem baixa renda ou que tem renda muito alta, quem tem renda muito alta, às vezes vai além do normal e acaba se endividando muito mais, porque acha que está podendo. Tu tinha comentado isso. Eu só queria deixar esse detalhe. Às vezes, eu tenho clientes que ganham muito, mas muito bem, e tu não consegue entender por que vivem daquela forma. Mas o mais comum é as rendas mais baixas. As rendas baixas por falta de informação e que tem a acessibilidade, né, do crédito. Aí voltando para o investimento novamente. Então as pessoas chegam para mim, eu tenho 5 mil, o que eu faço? Às vezes por e-mail vem, 100 mil, o que eu vou fazer? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por quanto tempo tu tem a disponibilidade desse dinheiro? Porque se tu tem 100 mil reais, hoje até 100 mil reais é considerado pequeno investidor. Se tu tem 100 mil reais e precisa dele em 30 dias, deixa na poupança. Agora tu tem 5 mil reais, não, esse dinheiro está guardado, eu não tenho... Bom, existe um leque de alternativas que podem fazer esse dinheiro render muito mais do que deixar simplesmente na poupança. Então o tempo de disponibilidade, não necessariamente a quantia, é importante. Outra questão que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui é o seguinte: nós somos uma sociedade tão carente de poupança, que qualquer poupança que você faça já é lucro nesse momento. Já é lucro, né? Já está valendo. Já é um milagre. Já é um milagre. Então, assim, nós temos que começar a criar a cultura, né, de ter a sobra. Né? E a sobra não só para realizar o desejo dos próximos 6 meses ou do próximo ano. A gente tem que começar a entender que nós somos uma sociedade que está ficando mais velha. Né? Nós estamos ficando mais velhos, nós estamos vivendo muito mais. Né? A nossa expectativa de vida aumentou em relação à expectativa de vida dos nossos avós. Então, se a gente vai ter mais tempo de vida, a gente vai ter que se preocupar mais com esse tempo de vida que a gente vai ter. Né? Porque muitas vezes, a gente sabe disso, muitas coisas que acontecem nessa etapa final da nossa vida necessitam de um reforço financeiro razoável. E as mulheres né? ainda mais, né? Porque vivem mais. Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa fazer essa cultura da poupança. Como é que a gente faz isso? Começando pequenininho, o indivíduo dando valor para aquilo.
E valor daquilo não é ser uma pessoa que vai ser mão fechada, que não vai gastar em nada, que não vai desfrutar de prazeres da sua vida e assim por diante. Não, vai ser uma pessoa coerente, que vai levar uma vida de acordo com a sua realidade financeira, que vai ser preocupada em guardar dinheiro sim para imprevistos, que não vai desperdiçar dinheiro pagando juros e multas derivados de falta de organização, e isso é o mais triste. Muitas famílias, e o Everton me corrige se eu estiver errado, pagam juros e multas não porque elas têm problemas de natureza financeira mesmo, mas porque tem problemas organizacionais na sua casa. Boa parte disso. Porque falta comunicação entre as partes de dizer quem é que é o responsável pelo quê. Tem que conversar. Tem que conversar. Então, nesse momento que a gente está vivendo e que está muito claro que é um momento sem volta, nós vamos ser uma sociedade, sim, de endividados, de pessoas que vão comprar a crédito. O crédito é uma excelente ferramenta promotora do crescimento econômico e tudo mais, mas que tem que ser usado com consciência, com diálogo. Com moderação. Com moderação. Informação compartilhada. Isso mesmo, principalmente. E de acordo com os condicionantes que aquela família tem. Não adianta olhar para a grama do vizinho, né? Não, tem que olhar para a sua casa e se adaptar. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou passar agora para as considerações finais, né? O que puderem passar, então, dar uns toques interessantes para os telespectadores que estão assistindo, que para talvez não entrarem nessa bola de neve aí não do endividamento, mas da inadimplência. Everton? Olha só, até eu já ia falar sobre isso mesmo, dessa mesma forma. Eu comentei anteriormente sobre o sovínio perdulário. Então, assim, nós temos que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é aquilo que eu comentei, qualidade de vida financeira com qualquer renda. Temos que viver a nossa realidade financeira. E um detalhe importante que eu quero deixar aos telespectadores e a todos é importante. Não adianta, seja profissional liberal ou assalariado, trabalhar 30 dias, 20 dias, 21 dias úteis no mês e não ter direito ao seu mimo. Tem que poupar, mas não tem graça nenhuma também tu trabalhar o mês todo. Né? Ela falou sobre a poupança, é importantíssimo. Mas assim, tem que haver um momento do mimo, que eu chamo. Eu chamo de mimo porque assim, de repente eu vou lá comprar alguma coisa que me agrade, vou jantar fora com a minha esposa. Tem que haver isso, senão tu perde qualidade. E aí vem a grande dificuldade, porque o endividado sofre tanto quanto o que guarda demais. Então as pessoas têm que saber viver com o que ganham. E aproveitar também. Aproveitar hoje, eu sempre penso assim, viva no mínimo 10% no seu futuro e 90% no seu presente. Tem que ter qualidade de vida. Muito bem. Patrícia? Então, para finalizar, o que eu falaria é o seguinte: traga para sua casa o diálogo sobre as finanças domésticas. Converse com os seus filhos, converse esposa com o marido com a esposa. Conheçam as rendas um do outro, conheçam os gastos e os sonhos. Isso é fundamental. Coloque isso no papel, não confie na sua memória. Né? Por quê? Porque se você se desorganizar, isso vai ter um custo. E o custo pode ser justamente o mimo que você não vai se dar. Tá certo? Viva conforme a realidade financeira que a sua família permite que você tenha. Não ofereça para os seus filhos uma vida muito melhor que a capacidade financeira da sua família de fazer frente a esses pagamentos. E se você tiver algum tipo de dificuldade financeira, se você está inadimplente com cartão de crédito ou com cheque especial, que efetivamente são as contas mais caras, né, o rotativo do cartão e o uso do limite do cheque especial, vá ao banco, converse com o seu gerente, pergunte as alternativas que ele tem para lhe oferecer. Se você tem a opção de ter um empréstimo familiar, como o Everton bem disse, isso é uma alternativa mais barata, por mais que algumas dores de cabeça possam vir a ser geradas, mas tente resolver isso, porque enfrentar o problema é a melhor forma de resolvê-lo. Né? Esperar 5 anos para que ele se resolva, vai ser 5 anos de muita dor de cabeça. Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa. E hoje nós conversamos sobre o endividamento dos porto-alegrenses. Nós recebemos a Patrícia Palermo, economista da FEComércio, e o consultor e educador financeiro Everton Lopes. Até o próximo programa.